Pessoal, vamos agora falar um pouco sobre febre reumática. Quero esclarecer para vocês que esse material que você está assistindo aí é um material de estudo pessoal, é um material em que não tem nenhum fim lucrativo, nós não estamos produzindo material para tentar ganhar os nossos possíveis clientes. Eu estou naquele momento apenas me preparando para a prova. É claro que num futuro próximo isso vai acontecer. Então peço desculpa toda a simplicidade dos recursos que a gente está usando, e é um material próprio de uso pessoal. Sempre falo isso para todos os colegas e todos os meus alunos que fazem repasse comigo, que aprenda a estudar conversando com você mesmo, rabiscando, ok? Então vamos lá. A gente vai falar agora de febre reumática. E primeiro, dentro dessa clínica de febre reumática, esse paciente ele pode estar com febre, ele pode estar com artralgia, ele pode estar com poliartrite. Então, quando a gente começa a falar desses sintomas, você já deveria organizar os critérios maiores e os critérios menores, porque isso pode ser a questão da prova. Então, quando a gente fala em febre maior ou igual a 38 graus, quando a gente fala em artralgia, é tudo critério menor, inespecífico. Aumento do VHS maior do que 30 ou um PCR maior do que 3, isso é tudo critério menor. Agora, critérios maiores é essa poliartrite migratória, comum nos casos clínicos do Revalida. É uma dor articular que começa em um joelho e agora passou para o tornozelo. Ok? Isso é critério maior. Essa cardite, essa inflamação, que pode ter como clínica os sopros, que aí já é sequela, né? Sopro é sequela. Ou pode essa pancardite pode ser apenas relatado no eletrocardiograma com aumento do PR. Tanto é que esse aumento desse PR, isso é critério menor para febre reumática. E está me falando que eu tenho comprometimento aí na condução elétrica nesse coração. Só que não necessariamente deixa sequela. E quando a gente fala em saber se deixa sequela ou não, é importantíssimo para a gente saber da profilaxia. É 21 anos? É 41 anos? É 5 anos pós-surto? É 10 anos pós-surto? Então a gente tem que entender ter uma ideia bem organizada sobre quando a gente fala que tem febre reumática, foi diagnosticado, de que forma a gente consegue fazer esse diagnóstico, cultura de orofaringe, o teste antigênico, o teste para o estrepto do grupo A, que é o ASLO, ok? Então, vamos lá. Dentro dessa clínica e critérios maiores, a gente já falou dessa artrite migratória, pode ter um eritema marginado, que é um eritema com bordas bem nítidas, assim como eu estou fazendo aqui, com um centro bem claro. Ou seja, o centro dessas lesões, elas são de aspecto claro, não pruriginosa, ok? Beleza. Tem esse aspecto serpenginoso, então ok. E dentro ainda da clínica tem essa pancardite. Essa pancardite então pode ser expressada na forma de eletro ou na forma de sopros. Só que aí quando tem o sopro, esse paciente está bem grave, pessoal. Já teve sequelas. Aí nós temos o comprometimento da mitral e da válvula aórtica, são as principais. Ou estenose ou insuficiência. E isso é traduzido para nós na forma de sopros. Ok? Sopros na diástole, sopros na mitral, sopro na tricúspide. Aí, então nós temos os sopros do tipo holossistólico na mitral, um sopro diastólico na válvula aórtica. Isso que são os achados da febre reumática. Ok? Bom, então dando sequência, agora a gente já está começando a entender a febre reumática. Ela é causada pelo estrepto, ok? Quem quiser dar uma buscadinha sobre isso. A gente está sendo bem objetivo, né? Considerando que você já sabe o que é a febre reumática. E ele tem os critérios maiores e menores. A gente tem que saber quais são os maiores e quais são os menores, a gente já falou. Existem os critérios obrigatórios. Quais são os critérios obrigatórios?
tem que ter cultura positiva para o Streptopiógenes, ou o teste rápido positivo para Streptopiógenes, ou você tem que ter presença aí dos anticorpos, que é, no caso, o ASLO positivo para Streptococo, que é critério obrigatório. E quando se fala em critérios maiores e menores, 2 critérios maior mais evidência de infecção, que é o critério obrigatório, está feito o diagnóstico. Ou 1 critério maior e 2 menores com evidência que teve infecção por estrepto, está feito o diagnóstico também. Ok? E quais são os exames complementares que a gente tem que solicitar? Bom, pessoal, se a gente pegar os critérios, a gente já começa a organizar bem. Ó, a gente tem que solicitar VHS, nós temos que solicitar PCR, nós temos que fazer um eletro, nós temos que solicitar aí um raio-x para observar se existe problemas cardíacos, sinais de congestão pulmonar. Então aí são todos os exames. A gente vai solicitar cultura para orofaringe, teste de ASLO ou antidenase, ok? O tratamento, penicilina benzatínica, 600 mil unidades para menores de 20 quilos, segundo esse protocolo. A gente vê aí 27, ou mais de 1.200.000 para maiores de 20 quilos. Seja, como que a gente trata a artrite desse paciente? Com AINES, ácido acetil salicílico, de 80 a 100 miligramas, de 4 a 6 semanas, aí, uma vez por dia. Como que a gente trata um problema cardíaco? Complicado, hein? Corticoide, de 1 a 2 miligramas quilopesio dia, de 6 a 8 semanas. Como que a gente trata a coreia, que a gente nem chegou a falar da coreia de Siedman, que é um critério maior, que é uma manifestação mais tardia, com haloperidol ou ácido valproico. Lembrando que nós temos que fazer um segmento desse paciente. Então a gente vai ficar atento ao PCR e o VHS, que deve ser dosado a cada 15 dias. E no caso de pacientes com cardite, recomenda aí eco, raio-x, eletro. E para fechar com chave de ouro, qual que é a profilaxia secundária? Bom, pessoal, se esse paciente teve história de febre reumática confirmada, sem nada de manifestação cardíaca, ele vai ter que fazer profilaxia até os 21 anos ou 5 anos do último surto. Samara até ficou nessa dúvida. Como assim? Por exemplo, é até 21 anos de idade. Se ele teve o último surto com 18, ele vai ter que fazer mais 5 anos de profilaxia. Ou seja, o 21 anos se foi. Agora, se esse paciente tem febre reumática confirmada, porém ele teve manifestações de cardite, só que não tem sinais de sequela, não teve sopros. Esse paciente também até 21 anos ou 10 anos do último surto. Ou seja, se ele teve o último surto com 20 anos, ele tem que fazer até 30 anos de profilaxia. Já já a gente fala aqui que é a profilaxia, mas você já imagina, né? E se esse paciente tem febre reumática diagnosticada e ainda tem presença de valvopatias, esse paciente vai ter que fazer profilaxia até 40 anos ou 10 anos do último surto. E nesse material fica por aí. Agora, eu já vi também que tem que tomar por toda a vida aquele paciente que, além de febre reumática, além de sequelas nas válvulas, sopros, se ele tem história de que teve que fazer troca valvar, esse vai ter que fazer essa profilaxia por toda a vida, penicilina, benzatínica, 1.200.000 ou 600.000 unidades a cada 21 dias. Beleza? Então é isso.